Joseph Campbell, o mitólogo mais famoso da nossa geração, diz que o heroísmo nasce no silêncio do desespero daquele que inicia a sua própria jornada. E no vídeo de hoje vamos falar da solidão do heroísmo, usando como exemplo o herói mais famoso de toda a mitologia, Hércules. Quer saber mais? Fica aí no vídeo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma das grandes histórias que contaremos por aqui, especialmente se você gosta de contos arturianos, mitologia grega, histórias em quadrinhos, onde houver heroísmo, estaremos lá. Nas últimas semanas eu fiz 2 vídeos aqui sobre a importância dos mitos na visão de Joseph Campbell e também de J.R.R. Tolkien. Então assiste lá se você não viu ainda, lá eu falo a visão desses 2 autores, inclusive estou fazendo um vídeo pedido já no canal sobre um contra o outro, porque os 2 se completam, né? Porque tem algumas divergências interessantes sobre a visão do mito de Campbell e Tolkien, mas hoje eu quero transmitir algumas reflexões sobre essa visão de ambos os autores. Vendo o material desses 2 autores, percebemos como é fundamental termos uma perspectiva consciente sobre como vemos, lemos e até mesmo criamos histórias. E essa visão é fundamental para compreendermos como nós percebemos os heróis na nossa própria vida. Porque ambos os autores falam dessa construção de nós mesmos através das histórias. Tolkien fala da importância da construção de nossos valores, da maneira que nós vemos o mundo, nós vemos a vida, é através dos mundos que criamos dentro de nós, enquanto Campbell fala da importância de concebermos as imagens que vão refletir quem nós somos. Isso é muito especial. E no vídeo de hoje eu quero transmitir a importância de nós observarmos o herói, o protagonista das histórias, dos mitos que lemos, especialmente porque nós temos que ser os protagonistas de nossa própria vida. Quando nós falamos de nós mesmos, nós somos os heróis de nossa vida. Pessoal, eu não vou parar só nos autores. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o efeito Batman nas crianças, que é um artigo científico da Faculdade de Psicologia lá de Minnesota. Vou deixar o link aqui na descrição, mas é muito bacana aquele vídeo que mostra como já existe a imagem do herói em quem nós somos. Já influencia quem somos a imagem que nós temos dos nossos heróis. As crianças, nesse artigo, ao se vestirem de Batman, elas agiam diferente, elas apresentavam mais perseverança. E isso mostra como a imagem do herói, no caso o Batman, influenciam como elas agem. Isso é fundamental porque nós temos que observar os heróis, lermos as histórias e construirmos quem nós somos, influenciados, é claro, por esses referenciais. Percebendo que essas imagens heróicas, esses heróis, nos influenciam nossas ações, como escolhemos viver, influenciam na nossa evolução pessoal, é importante então qualificarmos, conduzirmos nossos referenciais da maneira que nós vemos o mundo, da maneira que nós vemos a nós mesmos, e como essas histórias, essas imagens, esses heróis nos influenciam, então a gente vai qualificando para que essas imagens sejam cada vez melhores, maiores, para que nossa evolução seja cada vez menos limitada. Eu digo menos limitada porque se nós limitamos nossas referências a coisas pequenas, as pessoas que se destacaram por elementos externos, como fama, ou porque alguma coisa deu certo, a outra não, às vezes nós limitamos nossa própria evolução pessoal. Então por isso que Campbell fala da importância de nós observarmos imagens perfeitas, imagens grandiosas, para que a gente não limite o nosso crescimento, a nossa evolução. E eu não estou querendo dizer que se nós tivermos referenciais ilimitados, grandiosíssimos, a gente vai ser melhor que as outras pessoas, nada disso. Na verdade é uma jornada bem pessoal e bem solitária, onde a comparação é um erro. Porque é uma jornada pessoal, nossa, interna. E o que há dentro de mim, as batalhas, os acontecimentos, as evoluções, o caos que existe dentro de um ser humano é infinitamente diferente do que existe dentro de outro ser humano. Então qualquer comparação é errada. Mas o que há assim de importância é que o ser humano representa uma natureza que a gente pode sim imaginar o perfeito, imaginar o ideal, imaginar o lá em cima. É nisso que se pauta, por exemplo, uma educação baseada no heroísmo, tá? Que vai qualificar referenciais, vai buscar o mais elevado, o mais poderoso, o mais forte, para que a evolução pessoal daquele que está sendo educado não seja limitada. Eu estou usando um exemplo, o Paideia, que é a formação do homem grego,
onde fala sobre como os gregos educavam suas crianças, seus jovens, e era, claro, baseado numa educação que queria construir o heroísmo, que queria construir alguém que tivesse características divinas. Lembrando, é claro, como já falei lá nos vídeos sobre Tolkien, sobre heróis, sobre essas palavras, na filologia se descobriu que quando se fala semideus para os gregos, não está querendo dizer alguém que é literalmente filho de deuses, mas alguém que demonstra qualidades divinas. Por exemplo, uma pessoa que é muito amorosa, que demonstra amor, ela é uma pessoa semideusa, filha de Vênus, filha de Afrodite, da deusa do amor. Então, é um exemplo de uma pessoa que demonstra qualidades divinas. E eu quero deixar claro, é óbvio que as pessoas ao nosso redor, todo ser humano tem virtudes, tem qualidades, a gente vai encontrar muita gente aí fantástica, que faz atos heróicos maravilhosos. E isso tem que ser exaltado, com certeza. Mas isso não exclui a necessidade de um discernimento. E é por isso que, se nós imaginarmos o melhor que o ser humano pode ser, ao mesmo tempo que nós referenciamos o que também já existe, das pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos construir quem nós somos, que é individual, cada ser é muito diferente do outro, é indivíduo. E esse indivíduo é o protagonista da sua própria história. Eu não posso falar que o protagonista da minha história é outra pessoa. Eu sou o protagonista da minha história, você é o protagonista da sua história. E a construção do seu protagonista é feita por você. E isso, é claro, vai ter influências externas, mas ela é construída aqui dentro. E é por isso que a jornada do herói, daquele que é construído nessa história, que é a nossa vida, é solitária. É uma história que nós fazemos dentro de nós. E não tem para onde fugir, para onde correr a não ser para dentro. Na construção desse protagonista, é uma jornada solitária. Conceito fundamental para entendermos que a gente admira a outra pessoa pelas coisas que ela tem, por ter mais amigos, por ter mais pessoas, por ter fama, mas isso são coisas externas. O que qualifica um herói, que pode ter fama ou não, pode ter amigos ou não, é essa jornada interior da construção desse protagonista. Porque, claro, é muito importante, muito bom, facilita pra caramba se tem pessoas que acreditam em nós, que nos ajudam, que nos empurram, que nos motivam. Mas de nada adianta se você, se aquele que está ali não acredita em si mesmo. Porque todo o externo ajudar não vai adiantar se o interno não se mover. Por isso que quando a gente fala de jornada de herói, é uma jornada aqui dentro. E inclusive a fama, a amizade, todas essas outras coisas, elas são externas. Porque o interno é essa parte solitária, esse silêncio desesperador que diz Joseph Campbell, que é o que nos importa, que é o que nos interessa, é onde nós agimos. São elementos externos juntando com as coisas que nós conhecemos, com o que nós refletimos, com o que nós somos, para então escolhermos a construção desse protagonista, desse herói, que é a nossa própria história. E para dar um exemplo, inclusive, utilizando o Paideia, que é a formação do homem grego, que era uma educação heróica, a gente vai falar mais aqui no canal, então não deixa de se inscrever. Eu quero usar o exemplo de Heracles, ou mais conhecido como Hércules. Para quem não sabe, eu imagino que tenha muita gente que não saiba, Hércules é um herói trágico. Tá? Então eu sei que existe a história da Disney, existem muitas sintetizações, referências, inclusive adaptações de linguagem para o público infantil atual, mas Hércules é um herói trágico, a história de Hércules é uma história dolorida, triste. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, pessoal, sobre as tragédias de Hércules, que são outras, mas essas duas aqui falam do mesmo momento, que é o momento que eu vou dar atenção agora. Hércules de Eurípides, e também a minha favorita, que eu gosto mais dessa tradução, A Loucura de Hércules, de Lúcio Anel Sêneca. Tá? E o que fala essa tragédia, que é muito famosa? Porque às vezes as pessoas só conhecem Hércules por causa dos 12 trabalhos. Mas qual é o motivo dele ter que fazer esses 12 trabalhos, ou melhor, 10 trabalhos, né, que viraram 12? Na verdade foi porque Hércules cometeu um crime horrendo, absurdo, que qualifica a tragédia de uma forma assim terrível. Tá? Mas antes eu vou contextualizar. A deusa Hera odiava Hércules e queria matá-lo de qualquer forma. Então ela tenta matá-lo de muitas maneiras. Quando ele é bebê, joga cobras lá, tenta evitar que ele nasça da barriga da mãe e vai tentando matar ele de diversas formas, só que por sua natureza divina, por sua natureza de Zeus, Hércules nunca morre. E Hera nunca consegue vencer Hércules. Então ela tem a ideia de fazer Hércules matar
a si mesmo. Ela queria transformar Hércules no seu maior inimigo. Então ela encanta Hércules e faz ele matar sua esposa e seus filhos com uma violência tremenda. E depois que o encanto se vai e Hércules desperta e vê o que ele fez, ele vê que ele matou seus filhos e sua esposa, é nesse momento onde se passa essas tragédias. Porque o foco dessas tragédias é justamente no que Hércules vai fazer a partir daí. Como eu já falei lá no vídeo sobre a loucura de Hércules, essas tragédias têm como propósito mostrar a passagem, o momento em que Hércules era um homem normal, apesar de ter um potencial divino, e ele se torna um semideus, ele se torna um ser quase divino, alcançando quase os céus. E foi justamente depois dessa tragédia. E por quê, pessoal? Segundo Sêneca, que tem aqui os momentos em que Sêneca qualifica essa obra, ele fala que um homem comum, um homem débil, um homem que não tem uma força interna, quando visse sua esposa e seus filhos caídos no chão, ele fugiria, ele tiraria sua própria vida, ele não suportaria a dor de ter cometido um crime horrendo, se odiaria a tal ponto onde tiraria sua própria vida. E é por isso que Hércules é o mais forte dos homens, porque ao invés de fugir, ao invés de tirar sua própria vida e desistir dela, ele foi se apresentar diante do tribunal e buscar a sua jornada de purificação, buscar limpar o crime que ele cometeu. E é por isso que os deuses, segundo os oráculos, disseram que ele teria que realizar os trabalhos. Então a história, na verdade, dessas duas tragédias é esse momento, onde Hércules tem que decidir. Tem um momento até muito belo onde o seu pai adotivo, o anfitrião, fala que Hércules fala que ele vai se matar, que ele não suporta, que ele tem que tirar sua própria vida, e o anfitrião, o pai adotivo, diz a ele: é agora que você tem que usar a sua força de Hércules, que já passou por tanta coisa, agora tem que passar pela prova mais difícil. E a prova mais difícil era não fugir de seu dever agora de purificar-se. Então, pessoal, a jornada de Hércules era muito forte para os gregos, porque falavam desse momento de purificação, de ter aí que se purificar nessa jornada que é a vida. E essa força de Hércules, que é apresentada na educação grega, que é apresentada nas tragédias, não é sua força física. Sua força física é impressionante, é magnífica, é o mais forte dos homens. Mas nessas tragédias, nessa parte onde a educação grega foca, a sua força maior é a força de não fugir do que ele tem que fazer agora, de purificar-se. E por isso ele se tornou o grande referencial da educação grega. Mas e se perguntassem a Hércules algo mais sutil? Hércules, você quer uma vida que vai ter dificuldades, provações, só que você vai desenvolver o seu melhor, você vai se tornar algo fantástico e vai encontrar uma felicidade suprema, porque na história de Hércules a morte dele é dolorida, horrível, mas é sublime. Ou você quer uma vida tranquila, fácil e perigosa no sentido de ser escravo de si mesmo, ser escravo das suas debilidades. E a gente pode até pensar, se Hércules pudesse escolher, a história seria outra. Mas a verdade é que, olhando os livros de Xenofonte, especificamente o livro Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, ele conta uma história da juventude de Hércules, onde ele teve a possibilidade de escolher. Lá na história fala que se apresentou diante de Hércules a virtude e a perversidade, onde ela se chamava erroneamente de felicidade. Virtude e a felicidade se apresentaram a Hércules. As duas disseram que Hércules teria que escolher qual sentido ele daria à vida dele. E a virtude, a primeira a falar, disse que ela seria honesta e que se ele escolhesse a virtude, com certeza sua vida seria difícil, dolorosa. E a virtude disse a ele, inclusive, que ele não sabia o quão doloroso e o quão terrível seria, mesmo se ele imaginasse naquele momento, ele não conseguiria chegar perto de como realmente seria doloroso e difícil se ele escolhesse o caminho da virtude. E a perversidade, disfarçada de felicidade, disse a ele que olha só como é difícil, como é terrível, então escolha o meu lado. No meu lado você vai poder fazer as coisas que você quiser, da maneira que você quiser, vai se aproveitar do que os outros fazem e assim por diante. E você não vai precisar se preocupar em ser forte, em ser grandioso,
porque os outros vão fazer isso por você e você vai poder seguir tranquilo na sombra dos atos alheios. Pessoal, eu estou resumindo a história, tá? Vou deixar o link na descrição, porque você lendo o livro, o diálogo fica muito mais duvidoso, porque a virtude só fica falando quão ruim vai ser e a felicidade só fica falando quão será bom se ele for perverso, né? Então, tem aí muitas coisas até que Sócrates finaliza dizendo que Hércules escolheu. Hércules falou, eu quero o caminho da virtude. Só que se escolhêssemos não ter a força de Hércules, escolhêssemos ser débeis, seríamos escravos de nossos defeitos, seríamos escravos de nossos medos, seríamos escravos de nossos vícios, de coisas que a gente não conseguiria vencer. E na verdade, até certo ponto, na grande batalha que temos na vida, somos escravos de defeitos, escravos de medos, escravos de insegurança, de coisas que nós não vencemos. E para vencermos, teremos que ter uma força de Hércules. Essa jornada é solitária. E mesmo que tenha 1000 pessoas ao nosso redor olhando para nós, ainda é aqui dentro que a construção do protagonista vai acontecer. E nesse vídeo de hoje eu falei de 2 momentos em que o maior herói da mitologia teve que escolher. No momento em que aconteceu a tragédia e ele teve que escolher se ele ia fugir ou enfrentar não só a tragédia, mas enfrentar a si mesmo, enfrentar a dor que ele sentia de seu próprio ato. E também, como disse Sócrates na sua juventude, escolher seguir o caminho da dor, da dificuldade, sabendo que a vida vai trazer essa dor. E ao mesmo tempo ele vai ter que enfrentar ela e ser virtuoso e fazer o que ele acha que é correto. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero aí que tenha ajudado a ter uma visão diferente sobre a construção do herói que há dentro de nós, que eu já falei no vídeo de Campbell e do Tolkien. Assiste lá também o vídeo sobre o efeito Batman em nós, para nós vermos como esses elementos heróicos nos influenciam, sim, que é importante nós qualificarmos nossos referenciais para a nossa evolução pessoal não ter limites. Assistam também o vídeo de Hércules, onde eu falo especificamente dessas tragédias aqui, que são maravilhosas. Eu vou deixar todos os links desses livros na descrição. Comprando por lá você ajuda o canal. Deixa um like porque isso ajuda muito o canal. Um valeu que ajuda mais ainda. E agradeço muito vocês que ficaram até aqui. E lembrem-se, pessoal, Hércules estava lá no momento mais difícil da vida dele e ele teve mesmo assim que escolher, que fazer a escolha. E não tem outra maneira. Teremos que escolher, porque ser herói é uma escolha.